Você já sabe. Sabe o que está acontecendo, sabe que se compara, sabe que isso te faz mal, sabe que isso te tira de você. E mesmo assim, continua acontecendo. E talvez isso seja o que mais te frustra, porque não é falta de consciência. É que saber não está sendo o suficiente. E é sobre isso que nós vamos expandir no episódio de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a tua consciência e evoluir emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje a gente vai sair da teoria e entrar no que fazer quando a ferida abre. Queridão, queridona, existe um ponto que precisa ser dito com muita clareza. Não é só cura, é cultivo. E cultivo não acontece uma vez, acontece toda vez que tu volta. Antes de falar do caminho, nós vamos olhar o que realmente acontece. Quando a comparação vem, tu tenta não sentir. Se distrai, sai, fecha, ou então se ataca. De novo isso. Eu já devia ter resolvido isso. Ou pior, tu alimenta. Fica ali, comparando mais, pensando mais, se diminuindo mais. Nenhuma dessas coisas resolve. Todas elas reforçam o problema. A primeira mudança é simples, mas não é fácil. Quando vier aquela sensação, aquele aperto, aquele desconforto, tu precisa perceber, sem julgamento, sem histórias, só reconhecer. Isso aqui é comparação. Só isso. Porque quando tu percebe, tu já não está totalmente dentro. Existe uma parte tua que está observando. E isso já muda tudo. Agora vem a parte um pouquinho mais desafiadora. Não fugir. Não sair. Não se distrair. Ficar por alguns segundos. Sentir o que está acontecendo no teu corpo. Onde isso aparece? No peito? Na barriga? Na garganta? É desconfortável? Mas é ali que começa a mudança. Porque o que tu foge te persegue. E o que tu sente se transforma. Agora, ao invés de entrar na história, tu começa a perguntar. Simples, diretas. Talvez a primeira. O que está faltando em mim agora? Não no outro, em ti. Porque a comparação, ela quase nunca é sobre o outro. Ela sempre vai revelar uma falta tua. Reconhecimento, direção, sentido, pertencimento. E quando nós começamos a nos perguntar, nós podemos entrar em contato, inclusive, com a verdade. Talvez não esteja faltando nada. E é isso que muda. Questionar o pensamento. Entendeu? Segunda, isso é algo que eu realmente quero? Olha a coerência aqui, senhores. Ou é algo que eu aprendi a querer? Porque vamos combinar, a grande maioria de nós está buscando comparação onde? Nas redes sociais. E nós somos instigados a comprar, a desejar coisas que não são coerentes. Isso, responder esta pergunta pode te auxiliar pra caramba. Essa pergunta pode mudar todo o jogo, porque nem tudo que tu deseja é teu. Terceira pergunta. Qual é o menor movimento que eu posso fazer hoje
para realmente me aproximar do que é meu. Nunca vai ser, meu amor, para mudar tudo de uma vez só. É sobre um passinho, pequeno, real e unicamente teu. Mas isso não pode acontecer somente no momento de dor, tá? Precisa de base. E base se constrói no simples, no ordinário da vida, no que ninguém vê. Silêncio, nem que seja alguns minutos. Escrever sem precisar mostrar para ninguém. Fazer algo que tu gosta sem postar. Perceber pequenas coisas boas no teu dia a dia. Coisas que normalmente tu ignora. Isso parece pequeno, né? Mas é isso que vai sustentar a mudança que tu tá buscando aqui. Tu não vai parar de se comparar. Mas tu pode parar de se perder nesse processo. E isso já pode mudar completamente a tua vida. E existe uma verdade que precisa ser dita. Isso não vai ser rápido. Não existe virada de chave, pó do pirim-pim-pim, um milagrinho. Tu sabe disso. Tu tá lidando com algo que foi construído aí dentro por muito tempo. E foi validado por muitos anos. Então nós precisamos de tempo para mudar isso também. E a partir do momento em que tu começa a perceber mais rápido, tu volta mais rápido e a intensidade diminui. Não porque sumiu, mas porque tu tá mais presente. Tu entende que é necessário constância para que nós consigamos sair de um padrão de comparação para um padrão de expansão de consciência? Guarda uma consciência. Não é sobre não sentir. Nunca vai ser sobre não sentir. É sobre não se abandonar quando sentir. Porque a grande maioria de nós entra num padrão, depois da comparação, de um julgamento absurdo consigo. E daí nós excluímos a sombra. E, portanto, ela se repete até que ela seja totalmente integrada e só então liberada. Vamos à nossa oração? Pai, me ensina a permanecer, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando eu quiser fugir, mesmo quando a comparação vier forte. Me ajuda a não me abandonar nesses momentos, a não me atacar, a não me perder. Me dá consciência para perceber, presença para sentir e clareza para escolher diferente. E me ensina, Pai, a voltar, sempre, com mais gentileza, mais verdade e com mais amor por quem eu sou. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, tu não precisa sair desse padrão que te trouxe até aqui, agora. Mas tu pode começar a fazer esse movimento hoje. Um passinho de cada vez. Se comprometendo, estando presente. Vamos combinar assim? Muito obrigada por tu estar aqui comigo mais um dia. Fechamos mais uma semana. E se esse episódio fez sentido aí, lembra de curtir, comentar e compartilhar. Tu me ajuda pra caramba quando tu faz isso. E escolhe talvez uma pergunta das 3 que eu fiz e começa devagarinho no teu tempo, certo? Te vejo aqui amanhã às 7h07, certo? Que o teu dia seja lindo. Fica bem.
Beijo!